Olá, agora a nossa aula é de frações equivalentes. Então nós temos um texto aí explicando para nós o que são frações equivalentes. Começamos com essas 4 ilustrações, 4 figuras demonstrando frações. Fração 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Perceba que os quadrados lá, ou os retângulos, eles são aproximadamente do mesmo tamanho. Se eles são aproximadamente do mesmo tamanho e as partes de cada um também são do mesmo tamanho, então a gente pode dizer que as partes pintadas desses retângulos, eles correspondem sempre à metade do retângulo. Então a gente pode dizer que as frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, elas representam sempre um mesmo valor. Que valor? A metade. Aqui é a metade do retângulo, aqui também é a metade do retângulo, aqui também é a metade do retângulo e aqui também é a metade do retângulo. Essa é a ideia da palavra equivalente. Equi quer dizer igual, valente, valor. Então são frações que têm valores iguais. Essas frações têm valores iguais, elas valem o mesmo tanto. Então a gente pode escrever isso que está aqui, que 1/2 é igual a 2/4, é igual a 3/6 e é igual a 4/8. Então, nesse caso, o sinal de igual, ele indica a equivalência, ou seja, a igualdade naquilo que vale. Então, eles têm valores iguais. Uma fração, apenas uma fração, pode gerar uma classe de frações equivalentes, com infinitas frações equivalentes. Para a gente localizar essas frações equivalentes, basta a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então a gente vai multiplicar ou dividir o número de cima, o numerador, e o número de baixo, o denominador, por um mesmo número. Exemplos. Para eu achar frações equivalentes à fração 1/3, basta, por exemplo, pegar a fração 1/3 e multiplicar o número de cima por 2 e o número de baixo também por 2. Ou seja, multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Eu não posso multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3, por exemplo. Se eu multiplicar o 1 por 2 em cima, vai dar 2. E se eu multiplicar o 3 por 2 embaixo, vai dar 6. Então, 1/3 é a mesma coisa que o 2/6. Mas esse é o único caso? Não. Eu poderia multiplicar em cima por 3 e embaixo também por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, 1/3 é igual ao 2/6, é igual ao 3/9. Eu poderia multiplicar por 4 em cima e embaixo, por 5 em cima e embaixo, por 100, por 1000, por qualquer número. Se eu multiplicar em cima e embaixo, eu vou sempre achar uma fração equivalente. Então, se eu multiplicasse, por exemplo, em cima e embaixo por 100, ia ficar 1 vezes 100 daria 100 e 3 vezes 100 daria 300. Pensando nos desenhos, 1/3, por exemplo, eu posso representar dessa forma aqui, ó. 1/3, tá lá os terços, peguei 1. Se o desenho tá assim, ele é 1/3. Se eu cortar no meio, vira a fração 2/6, não vira? Só que o pedaço destacado é o mesmo. Por isso que eu posso dizer que 1/2 é igual a 2/3. Ou melhor, que 1/3 é igual a 2/6. Tem o mesmo valor, certo? Se eu cortasse lá novamente, ó, com tamanhos iguais, formaria assim, por exemplo. Aí essa fração aqui é 4/12, ela não aparece lá em cima nos nossos exemplos. Mas se eu pegar a fração e multiplicar por 4, a primeira, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Está aí o 4/12. Mais um exemplo, 9/15. Eu posso tanto multiplicar como dividir. Então, por exemplo, se eu quiser dividir em vez de multiplicar, o 9 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. E o 15 dá para dividir por 3 também? Dá. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número. De novo, eu não posso dividir em cima por 3, por exemplo, e embaixo, o 15 dá para dividir por 5, vou dividir por 5. Não, não pode. Se o 15 dá para dividir por 5 embaixo, o número de cima também deveria dar para dividir por 5. Ser divisível por 5, né? Quando a gente fala dá para dividir, é no sentido de dar um resultado exato na divisão, tá? Então, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5.
Essas duas frações são equivalentes. Se eu quisesse achar outra, eu posso voltar lá na primeira fração e multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu acho uma outra fração. 9 vezes 2, 18. 15 vezes 2, 30. O número que eu vou multiplicar ou dividir não importa, contanto que ele seja igual em cima e embaixo. Ok? Então, assim que eu acho frações equivalentes. E essa é a ideia de frações equivalentes, frações que valem o mesmo valor, que têm o mesmo valor. É isso.